Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Carlos Alberto Ferreira e estamos aqui para estudarmos o livro A Gênese, do Pentateuco Kardeciano. Estamos no capítulo 16, Teoria da Presciência. O item é o item 11, dando continuidade ao capítulo. E aí nós vamos discorrer sobre o que nos diz Allan Kardec sobre a questão da presciência. O item 11. Quanto ao futuro do Espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o seu triunfo próximo, apesar dos obstáculos que lhes são criados. Para eles, essa previsão é fácil, inicialmente porque a sua propagação é uma obra pessoal deles, concorrendo para o movimento ou dirigindo-o. Eles sabem, por consequência, o que devem fazer. Em segundo lugar, basta-lhe entrever um período de curta duração, e nesse período eles veem ao longo do caminho os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a se manifestar. Então aqui, no item 11, ele fala que os espíritos encarregados, de nos trazer o conhecimento das obras de Kardec, esses espíritos, eles são unânimes, eles afirmam, sobre o triunfo da obra, porque para eles, já está todos os obstáculos vencidos, que eles serão criados com toda certeza no decorrer do tempo. Então essa previsão para os espíritos desencarnados, que são ligados aos trabalhos, à filosofia espiritual, para eles é fácil essa previsão. Não vamos esquecer que nós estamos tratando da teoria da presciência, até mesmo por eles estarem desencarnados, e previamente eles já sabem do desenvolver dessa obra, tá? Então, inicialmente, porque ele diz que a sua propagação já é uma obra pessoal deles, então ele concorre para o movimento ou dirigindo, eles sabem, por consequência do que deve fazer. Mas, em segundo lugar, eles nos dizem, basta-lhe entrever um período de curta duração, e nesse período eles veem ao longo do caminho os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a se manifestar. Então, eles preveem, que mesmo numa curta duração, num período de curta duração, eles preveem o caminho longo em que os poderosos auxiliares de Deus, quer dizer, os espíritos que auxiliam Deus na propagação da doutrina espírita, que não tardarão a se manifestar. Então todos nós sabemos que esses espíritos, esses prepostos, de Jesus, trazido por Deus para todos nós, para avançar na nossa evolução, trazendo para nós aquilo que já programado
está na espiritualidade para materializar em forma de filosofia e ciência para nós. E aí, continuando, eles vão dizendo que os espíritas, sem serem espíritos desencarnados, os espíritas encarnados se transportem somente 30 anos à frente, uma geração, ao seio da geração que surge, que dali considerem o que se passa hoje com o Espiritismo, que acompanhe o seu desenvolvimento e verão consumir-se em esforços vãos aqueles detratores, né, que eles vão dizer, aqueles que creem destinados a derrotá-los. Eles o verão pouco a pouco desaparecer de cena ao longo da árvore que cresce e alonga cada dia mais as suas raízes. É como nós já vamos vendo na história do próprio Espiritismo, né? Da propagação do Espiritismo na Terra, né? O quanto, né, e os detratores, aqueles que tentaram impedir a divulgação da obra, o quanto eles acabaram ativando, vamos dizer assim, a curiosidade das pessoas, né? Nós temos um exemplo muito interessante na obra espírita, que foi o Alto de Barcelona. O Alto de Barcelona foi um evento em que o bispo em Barcelona, ele autoriza a queimar cerca de 300 obras espíritas, livro dos espíritos, me parece que também tinha livro dos médios e revista espírita. E ele autoriza a queimar, ele tira da alfândega, né, onde os livros já haviam chegado, de Paris para lá, e manda queimar os livros. E eu me lembro que há um diálogo entre Kardec e o Espírito de Verdade, quando Kardec, preocupado, né, até mesmo pelo ato do bispo ter autorizado queimar os livros, que ele poderia ter pelo menos devolver os livros, já que todos os impostos para que chegasse em Barcelona foram pagos. Mas aí ele não faz, ele toma deliberadamente a decisão de mandar queimar os livros. Então pergunta Kardec ao Espírito de Verdade, em determinado momento, se esses detratores, se eles leram os livros. E aí é respondido pelo Espírito de Verdade que não só leram, como estudaram. E ao estudar o livro, eles viram o quanto isso seria danoso, né? A propagação da filosofia espírita seria danoso para aquelas crendices, para aqueles rituais, aqueles dogmas que o credo, na época, impunha como forma de crença para o povo. Então isso seria prejudicial ao credo. Então o que ele fez, o bispo? Ele manda queimar as obras. E aí Kardec, então o Espírito de Verdade diz a Kardec que ele não se preocupasse, porque isso acabou aguçando a curiosidade das pessoas. Por quê? Por que eu sou proibido de ler tal obra? Por que a igreja me proíbe de ler tal obra? O que tem essa obra que eu não posso ler, né? E aí a gente acaba, aquilo que vai aguçando, né, a nossa curiosidade, vai fazendo com que eu busque e conheça. Então ele falou assim, o Espírito de Verdade para Kardec, então aquilo que eles pensavam que iam derrotar, isso vai acabar sendo um ponto de vitória para o Espiritismo, certo? Então, no item 12, ele vai dizer assim: os acontecimentos corriqueiros da vida privada são frequentemente a consequência da maneira de proceder cada um. Este terá o êxito segundo sua capacidade
sua habilidade, sua perseverança, sua prudência e sua energia, onde um outro fracassará em razão de sua incompetência, de sorte que se pode dizer que cada um é o artífice de seu próprio futuro, o qual jamais está sujeito a uma cega fatalidade, independente da sua pessoa. Conhecendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se poderá predizer a sorte que o espera no caminho em que haja enveredado. E agora, no intervalo, nós estamos no programa Luz na Penumbra, estudando a obra A Gênese de Allan Kardec, o capítulo 16, Teoria da Presciência. Nós estamos desenvolvendo o item 12. Então, a todos os nossos ouvintes e internautas, vamos aos estudos. Então, quando ele diz no item 12 sobre a questão dos acontecimentos corriqueiros da vida privada, que frequentemente é a consequência do proceder de cada um. Você tem as consequências daquilo que realmente você planta, você semeia durante a sua vida. Então, o seu proceder terá consequências futuras. Ou seja, nós somos os artífices do nosso futuro. Este terá o êxito segundo a sua capacidade, a sua habilidade, a sua perseverança, a sua prudência e sua energia, aonde aquele outro fracassará em razão da sua incompetência. Então, aqueles que vão se predispor, né, a cuidar da sua vida, do seu trabalho, de tudo aquilo que empreende de bom nos seus costumes, no seu desenvolvimento diário, da sua transformação moral, do seu trabalho, né, de edificação. Então, se nós fizermos esse trabalho íntimo, né, de conhecimento e de prática dentro do bem, que façamos com habilidade, com perseverança e prudência, e essa energia no bem, onde um outro que não a utilizará de forma positiva, de forma boa, entendeu? Vai fracassar em razão da sua incompetência em desenvolver em si mesmo os novos conhecimentos do Espiritismo e trabalhar intimamente isso na vivência da nossa doutrina. A questão do conhecimento é importante porque não só devemos conhecer, né, mas também temos que atrelar esse conhecimento à vivência. Então, é importante isso, viver aquilo que nós estamos conhecendo, aquilo que nós estamos desenvolvendo na nossa inteligência, para que, com a vivência desse conhecimento, nós possamos educar a nossa consciência. Então, de sorte que se poderá dizer que cada um é o artífice do seu próprio futuro, né? Nós somos os construtores do nosso destino, o que jamais está sujeito a uma cega fatalidade. E já diziam os Espíritos no livro dos Espíritos, que fatal só é o instante da morte, né? Então, independente da sua pessoa. Então, conhecendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se poderá predizer, né, a sorte que o espera no caminho em que haja enveredado. A questão da sorte, né? O que é a sorte? A sorte é aquilo que você, através do seu caráter, você vai
empreender em teu benefício futuro, no seu destino. É o que você vai construir agora, certo? Por isso que ele usa a palavra a sorte que vos espera no caminho que haja enveredado. Se o teu caráter for bom, o trabalho será bem feito. E se será bem feito, há o progresso, há a evolução. Enfim, o que nós vamos colher dessa semeadura é o bem. Nos acontecimentos, já no item 13, ele vai dizer assim: os acontecimentos ligados aos interesses gerais da humanidade são regulados pela providência, quando uma coisa está nos desígnios de Deus. Ela tem de se cumprir, seja por uma forma ou de outra, apesar de tudo. Os homens concorrem para a sua execução, mas nenhum é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Se aquele a quem incumbe missão de executá-la faltar, outro será encarregado dela. Não existe missão fatal. Os homens sempre é livre para cumprir aquela que lhe foi confiada e que ele aceitou voluntariamente. Se não a cumprir, ele perde os benefícios que adviriam dela e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se ele se tornar um obstáculo à sua realização, Deus pode afastá-lo como um sopro. Então, que tenhamos em mente uma coisa, porque se nós estamos ligados pela providência divina, né, aos desígnios de Deus, né, de forma em que nós estamos concorrendo para a execução de uma obra indispensável, se essa obra foi indispensável para o desenvolvimento da humanidade, é importante, então aqueles escolhidos, né, para desenvolver essas obras terão certamente a missão de levar essa obra em frente. Falhando na missão, né, outro poderá substituí-lo. Mas se estiver nos desígnios da providência divina, né, a execução dessa obra, a missão desta obra, com certeza, no determinismo da lei, essa obra terá que se cumprir. E havendo alguma falha com relação àqueles que assumem a missão, poderá ser substituído. E, consequência, esse atraso, né, terá consequências que será... Aliás, ele usa o termo responsabilidade. Irão se responsabilizar pelos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da má vontade, né? E se ele tornar um obstáculo à sua realização, Deus pode afastá-lo com um sopro. Vamos lembrar da missão de Kardec, né, em trazer para nós o Espiritismo, a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Então Kardec assume essa missão, né? É trazido pelos espíritos a doutrina dos espíritos. Kardec codifica essa doutrina, trazendo para nós todo esse cabedal, todo esse manancial de conhecimento espiritual, do qual será o grande norte da humanidade. Então, veja que há missões e missionários, entendeu? E esses espíritos do qual são designados para essas missões, eles assumem essa missão e levarão ao término, completando de forma
positiva, nos deixando o legado que a doutrina espírita, que o Allan Kardec nos deixou. Isso é só um exemplo. Nós temos grandes missionários dentro da doutrina espírita. Gabriel Delany, por exemplo, na filosofia científica. Nosso querido Leon Denis, né, o continuador, né, da doutrina espírita, né? Então nós vamos ver esses três espíritos, Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, como realmente os três apóstolos dessa missão importantíssima que é trazer, através dos espíritos superiores, trazer o espiritismo, a terceira revelação para a Terra. Então é uma missão importante que nos lega o nosso querido amigo e missionário Allan Kardec. E agora nós estamos terminando, né? Acabamos com o item 13, né? E estamos finalizando agora o nosso programa, já agradecendo a nossa querida, os nossos queridos ouvintes que conosco nos abraçam e estudando, né, as obras de Allan Kardec, em especial essa obra Gênese. E daremos continuidade na semana que vem sobre a teoria da presciência, mas já na semana que vem começaremos estudando o item 14. Que Deus nos abençoe, muita paz no coração de todos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amiga e amigo ouvinte internauta que seguem conosco aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudando no programa Luz na Penumbra esta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco. E nós continuamos a falar sobre o Espírito Clair, estudando aqui o capítulo 4 da segunda parte desta obra, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória de espíritos por ele classificados como sofredores. Nós já temos aqui o perfil, digamos assim, do Espírito Clair. Há alguns encontros nós estamos estudando esta situação rica do Espírito Clair, que, na verdade, comunicou-se algumas vezes lá na Sociedade Espírita de Paris, em 1861, através de um médium que a conhecera quando estava encarnada. O espírito Clair está em tormentos em função da sua conduta e do seu caráter, do exagerado orgulho e do seu egoísmo patenteado na terceira comunicação que ela deu. É marcada essa comunicação pela autocomiseração, a autopiedade. Eu, a desgraçada Clair. Enfim, a resignação e a esperança são apenas palavras, diz ela. Eu sofro, nós vamos ver como ela vai sempre usar os referenciais da primeira pessoa do singular no discurso, eu, meu, etc. Então, ela diz, eu sofro, e diz que sabe que está
que há acima desta miséria, referindo-se à própria vida e à própria situação, reina o Deus Pai. O que já é um sinal interessante para a sua trajetória e a sua recuperação. Mas ela sente muito apego à matéria, lamenta, mas passa a lamentar as horas de egoísmo, as horas de inércia, o esquecimento da caridade e o pensamento só na sua própria pessoa, no seu próprio bem-estar. E ela se refere, a partir deste momento, porque várias comunicações foram dadas por Claire em vários momentos, portanto, nós vamos podendo acompanhar a evolução do despertamento dessa consciência. Quando ela, por exemplo, já diz em uma das comunicações, a segunda, malditos interesses humanos. Ela fala sobre as preocupações materiais que cegaram-na e fizeram que ela se perdesse. E ela declara o remorso do tempo perdido. Kardec, sempre judicioso, cuidadoso, muito rigoroso como pesquisador que era e que é, São Luís pergunta a São Luís, pede que São Luís faça uma avaliação e São Luís avaliza o quadro que tinha chegado do espírito Claire através das comunicações. E o São Luís lembra que Claire não roubou, não assassinou ninguém, não afrontou a justiça dos homens, mas, declara ele, e aqui há um lembrete, até uma advertência para todos nós. Ela se divertia com o que São Luís chamou felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria e era invejada em sua sorte. Ah, se todos nós soubéssemos qual é a consequência e a repercussão no plano espiritual, na continuidade da vida no plano espiritual, muitos de nós não ficaríamos invejando ninguém. Então, São Luís lembra que ela foi egoísta e tinha tudo, menos bom coração. E nós sabemos que a máxima da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Portanto, São Luís relembra que ela violou a lei de Deus. E agora não sofre torturas físicas, não há demônios que a atormentem, etc. Mas lembra e adverte São Luís que o egoísmo que foi a sua alegria na Terra agora a persegue na erraticidade, porque nós sabemos que assim como o espírito gostou de viver isolado em si mesmo, pensando só em si mesmo, experimenta essa mesma situação no plano espiritual, mas aí o espírito já sente isso como um abandono, porque ninguém mais está lá para adulá-la, para dizer que ela é linda, etc. Não só a Claire, mas todos os espíritos que experimentam o orgulho, o egoísmo, porque essas são uma espécie de prisão do próprio espírito, porque ele se isola, porque pensa só em si mesmo. Aparentemente ele está na vida de relação, mas ele não se relaciona em profundidade com as vinculações da delicadeza espiritual, da caridade, da empatia. E por isso o espírito recebe no plano espiritual aquilo que viveu aqui quando encarnada, e esta é a chamada lei do retorno ou de ação e reação. Então vemos aqui o que Claire diz nesta comunicação, que é agora a quarta comunicação que ela oferece. E ela diz: estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. Nós vemos aqui uma grande linha de separação entre o que foi dito e agora está sendo dito, revelando uma alteração muito significada no padrão vibratório e de compreensão da lei de Deus na nossa intimidade profunda. Nós vemos aqui Claire dizendo: estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. Portanto, ela reconhece que vai ter
que recompor, que corrigir aquilo em que ela errou na encarnação finda. E ela continua: o mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser eu que me transforme, e não as coisas exteriores. Aqui nós temos sempre a tendência, até mesmo a tentação, de culparmos, transferirmos, terceirizarmos a responsabilidade pelas coisas e situações que nos acontecem. Então, quando nós vemos o mal não está fora de mim, nós temos aqui uma evocação a Santo Agostinho, quando ele disse que a situação de maldade, de mal, de tristeza, de sofrimento, isso significa que ali não está presente o bem. Ele disse exatamente isso, que o mal é privatio boni, é a privação do bem. E ela aqui já diz que o bem não está dentro dela, porque o bem é exatamente a marca de Deus em todos nós. E nós lembramos que isso está muito de acordo com a linha filosófica de Santo Agostinho, inclusive quando encarnado, porque ele é considerado não só o pai da Igreja Católica, porque quando ele viveu aqui encarnado, vigorava a chamada época da patrística na Igreja Católica, e ele então diz exatamente isso e é considerado o filósofo da interioridade. Por isso aqui está evocado o pensamento e a orientação de Santo Agostinho, quando Clare diz: o mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. Esta é uma pedra basilar, de base, na orientação do Espiritismo, porque nós é que temos que nos modificar. Somos artífices de nós mesmos, construtores de nós mesmos, através das ideias que escolhemos seguir, das ações que escolhemos praticar, das vibrações que escolhemos enviar para as pessoas, para as instituições, enfim, para a natureza, enfim, para tudo que possa ser considerado o outro. Então, diz Clare, aqui na Quarta Comunicação: em nós e conosco trazemos o céu e o inferno. E é verdade, porque nós sabemos que isso aqui é construção nossa. Há até aquela história de um jovem que buscou um espírito iluminado, mas chamado guru, e queria saber do sábio qual era a diferença entre o céu e o inferno. Então, o guru ficou quieto enquanto ele dizia impropérios e tudo, e aí, quando perdeu a paciência, entrou em fúria, em raiva, o guru disse: este é o inferno. Então, quando ele foi se acalmando, o guru disse: este é o céu. Por isso, nós trazemos, e Clare aqui já tinha entendido isso, nós trazemos o céu e o inferno. Quem sempre dizia isso, que nós levamos daqui mesmo do plano material para o plano espiritual, o céu e o inferno, é nosso querido irmão e amigo Mileco, quando ele dizia exatamente isso. Nós não estamos no céu e no inferno, nós levamos o céu e o inferno para onde estivermos, inclusive para o plano espiritual. Continua Clare: as nossas faltas gravadas na consciência são lidas correntemente no dia da ressurreição. Aqui ela usa o termo ressurreição, que é próprio da teologia católica, mas ela aqui diz que as nossas faltas estão gravadas na consciência. Por que a consciência reage? Porque quando as nossas faltas, os nossos erros, estão gravados na consciência, isso entra
em conflito para o despertamento da consciência com o que está gravado por Deus, nosso Pai, na nossa própria consciência. É a resposta dos espíritos orientadores da humanidade ao nosso querido codificador Allan Kardec, pergunta e resposta número 621 em O Livro dos Espíritos. Claire continua. E uma vez que o estado da alma não nos abate ou eleva, repetindo, e uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Exatamente o que nós estamos aqui dizendo, porque é a nossa opção, é a nossa escolha que faz com que nós progridamos, possamos evoluir rapidamente, ou então ficamos abatidos, para usarmos o termo de Claire, ficamos abatidos, renunciando às possibilidades superiores que nos aguardam na vida, mesmo enquanto estamos encarnados e, claro, posteriormente no plano espiritual. Por isso que nós estamos aqui atentos a isso. Neste instante, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando juntos esta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e a Lei de Deus revelada através dos movimentos dos espíritos quando encarnados, e estamos aqui exatamente no capítulo dedicado por Kardec aos espíritos sofredores. Então, a própria Claire diz, explico-me. Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber nem anelar uma elevação que lhe seria insuportável. Portanto, o espírito impuro sobrecarregado de culpas, ele está com as sombras, se nós agora quisermos recorrer ao discurso da psicologia profunda e de Jung, Carl Gustav Jung. Então, o espírito impuro e sobrecarregado de culpas, aqui a pureza é exatamente na lucidez, na presença ou ausência de luz na intimidade profunda do ser. Então, um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber, não pode imaginar, nem desejar uma elevação que lhe seria insuportável por causa da incompatibilidade de fluidos, do nível em que o espírito poderia ascender ou estar e o nível efetivo de vibração em que está o espírito impuro e sobrecarregado de culpas. Assim como as diferentes espécies de seres vivem, cada qual na esfera que lhes é própria, assim os espíritos, segundo o grau de adiantamento, movem-se no meio adequado às suas faculdades e não concebem outro senão quando o progresso, instrumento da lenta transformação das almas, lhes subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado, a fim de que possam adejar, voar, antes de se lançarem rápidos com as flechas para o fim único e almejado, Deus. Interessante aqui como nós vemos, possivelmente, Claire poderia já ter estudado, ou os mentores poderiam ter orientado Claire no sentido desta compatibilidade vibratória e também dado conhecimento a ela a respeito do item 100 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec nos apresenta uma espécie de escala dos espíritos segundo o seu nível evolutivo. Ele mais ou menos segue isso nesses capítulos aqui da segunda parte desta obra, quando nós temos, já começamos o capítulo que é o primeiro dessa galeria, digamos assim, quando nós temos os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, etc. E nós estamos aqui estudando os espíritos sofredores. Claire deve ter tido acesso
a essas informações, certamente teve através de seus mentores, dos guias espirituais e também através do conhecimento, possivelmente, a ela foi dada a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, lá no item 100, quando Kardec faz uma categorização, uma hierarquia, uma classificação dos espíritos segundo seu nível evolutivo. Por isso é que ela diz que, assim como as diferentes espécies de seres vivem cada qual na esfera que lhes é própria, portanto os reinos da natureza, por exemplo, assim os espíritos, segundo o grau de adiantamento, é o item 100 de nosso aqui Livro dos Espíritos, segundo o grau de adiantamento, movem-se no meio adequado às suas faculdades e não concebem outro meio, senão quando o progresso lhes subtrai as baixas tendências, ou seja, quando no plano da evolução, através das encarnações, através das experiências, as baixas tendências, os instintos inferiores que ainda alimentamos em nós, são subtraídos a nós pela lei da evolução. E aqui continua Claire, despojando-os aos espíritos, despojando-os da crisálida do pecado, libertando a criatura das culpas pelo pecado, pecado aqui é uma outra palavra própria do nível ou do campo da teologia católica. E então a Claire diz, despojando-os da crisálida do pecado. E aqui por que Claire usou essa imagem de crisálida? Nós sabemos, usamos isso, a crisálida da borboleta, porque ela nasce feia, vem naquele envoltório, que a muitos até desagrada profundamente, até causa um certo nojo, uma certa repugnância, mas dali brota a grande, maravilhosa beleza da borboleta. Então, por isso que ela diz, através desses processos de purificação do espírito, através da reencarnação, despojando os espíritos, diz Claire, da crisálida do pecado. Porque o pecado é aquela crisálida onde o espírito está aprisionado pelas suas baixas inclinações, pelos seus erros. Mas quando vai evoluindo, através do entendimento e das próprias decisões no uso de seu livre-arbítrio, para se libertar, se afastar dos seus erros, né, do espírito, todos nós fazemos isso, pelo menos devemos fazer, porque já estamos informados a esse respeito. Então, nós vemos aqui, quando Claire usa a imagem da crisálida, que nos reporta a figura da libertação da beleza da borboleta, que também é a beleza do espírito, que sai dessas nossas prisões dos nossos defeitos. Então ela diz, despojando os espíritos da crisálida do pecado, a fim de que possam adejar. Ela mantém a imagem, porque adejar significa voar. Adejar, antes de se lançarem rápidos com as flechas para o fim único e almejado Deus. Aqui mais uma interessante observação que revela o grau de compreensão e até de intelectualidade desenvolvida de Claire, porque ela diz aqui que depois que o espírito se liberta das suas más inclinações, dos seus erros, das suas culpas, o espírito adejar, voar, antes de se lançar rápido com as flechas, porque o espírito evoluído trabalha em ondas muito rápidas, enquanto que os espíritos menos evoluídos, inferiores, trabalham em ondas muito lentas e longas. Então, aqui, quando ela diz que o espírito, liberto das suas tendências mais, do processo de autoaprimoramento, de autodepuração, pela sua própria decisão, então, aqui Claire diz, antes que o espírito possa adejar, antes de se lançar rápido com as flechas, porque o espírito trabalha em ondas muito, muito, muito curtas, curtíssimas, por isso que ele pode estar, inclusive, simultaneamente, em mais de um lugar.
Então, o espírito que pode viajar, voar rápido como uma flecha para o fim único e almejado que é Deus. Tal o objetivo máximo da nossa tarefa evolutiva, que é regressar a Deus pela via da superconsciência e libertos nós todos das dificuldades morais que ainda carregamos. E Claire, então, termina esta quarta comunicação. Rastejo ainda, que é uma imagem de rastejamento que ela apresentou na primeira comunicação e ainda referiu na segunda. E ela diz, rastejo ainda, mas não odeio mais. Aqui uma definitiva prova do autoconhecimento, do processo que viveu Claire de autoconhecimento. Mas não odeio mais. E concebo, imagino, a indizível felicidade do amor divino. Então, ela aqui já se coloca nessa condição de antecipar, porque ela deve ter sido, claro, informada a esse respeito, do amor divino, que tem uma felicidade a nos oferecer desde que nós tenhamos chegado até esse plano superior de vibração, por nos livrarmos das nossas dificuldades morais. E ela termina a comunicação dizendo: orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Aqui uma outra questão no perfil psicológico de Claire, já alterado para melhor. Quando ela diz, orai, claro, pedindo orações, todos os espíritos pedem orações. Sempre por mim, que espero e aguardo. Esperar e aguardar já define uma evolução, porque nós todos sabemos o quanto devemos nos esforçar para termos a paciência de esperar e aguardar. E segundo a doutrina espírita e Jesus, nós sempre podemos, devemos, porque podemos esperar e aguardar pelo bem de Deus, que reserva para todos nós essa maravilhosa trajetória de paz e de luz de retorno a Ele. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.